agradecer, né, como de praxe, o convite aqui, especialmente ao Luiz, a Fabíola, o pessoal, né, que organizou a semana da vez passada, que me contactaram e pudemos combinar esse horário aqui, minha vinda aqui em São Paulo. Tenho muito gosto de falar desse tema, porque é um tema para a psicologia fenomenológica existencial, um tema novo, né? Deixa de ser, embora outros campos do saber tenham se atentado a ele, né? Atentado até muito, bastante. E que nós, assim, não da psicologia, porque várias psicologias também vêm se aproximando, mas na fenomenologia existencial nós não temos essa mesma aproximação e tenho o prazer de estar iniciando, né? Esse campo é um campo novo, então nós estamos ainda de uma forma programática, né? Tem muitas hipóteses de trabalho ainda não totalmente comprovadas, várias possibilidades de pesquisa, de atuação, né? E espero que isso, né, perdure aí com os interesses, né, os interessados, as pessoas que vão chegando, as gerações que estão aí chegando também na psicologia. Que campo é esse, né? Estou falando de um campo novo, um campo que tem feito aí um auê danado no mundo, tanto que foi 3 meses atrás, eu fui convidado a respeito desse livro para palestrar na Inglaterra, né? Despertou bastante interesse sobre esse tema, principalmente no que diz respeito à fenomenologia existencial e, né, aí é o campo, pensamento decolonial, né? E eu fiz da última vez eu fiz uma introdução, preferi usar o PowerPoint e tal, e hoje eu vou fazer uma breve introdução, mas, de toda forma, eu vou avançar um pouco mais do que eu fiz no ano passado. Mas, de toda forma, nós temos que saber, né, já que se trata de alguma coisa desconhecida, mais ou menos do que se trata. Vejam que eu não usei esse termo decolonial no título. Eu falei da especificidade da ontologia pós-colonial, porque ela é o ponto de partida para aquilo que vai se desenvolver depois e vai se chamar decolonial. Tá? Nós vamos esclarecer isso. Bem, existe uma experiência, né? Os humanos experienciam, vivenciam, entram em contato com os entes ao seu redor, com os outros humanos. A partir disso, expressam essa experiência, refletem sobre essa experiência e, em um último momento, historiciza essa experiência. Eu estou chamando a atenção para um esquema proposto por Esterman, que é um autor da filosofia cultural, que é do grupo, né, que participa na Faculdade de Filosofia e Letras de Buenos Aires, no qual ele está defendendo que não existe apenas filosofia no sentido grego. Filosofia é uma função do pensamento, é uma forma dos humanos, ao menos, refletirem sobre a expressão da sua experiência. De modo que a filosofia intercultural ela visa, aí, por seu fundador chamado, um dos fundadores, né, mas um autor muito importante, que é o cubano Raul Forné Bittencourt, mas ela visa encontrar funções semelhantes em culturas distintas. Funções essas que foram consideradas a função do filosofar. A função do filosofar, então, não é alguma coisa que nasce na Grécia, né? Mas é algo próprio a todos os humanos. Tá, mas não se dá da mesma forma, né? Podemos pensar que algumas culturas filosofam a partir, utilizando-se de uma linguagem que o Dussel vai chamar a atenção, uma linguagem analógica e não monológica. Essa linguagem analógica, muitas das vezes, se expressa através das metáforas, da literatura, da arte, de uma certa estética, na qual nós não vislumbramos uma definição precisa sobre algo,
mas alguma coisa que nos evoca diferentes sentidos e significados, admite uma polissemia de interpretações. Então, nós podemos considerar que os mitos, por exemplo, sejam filosofia, né? São formas de filosofar, pensar e refletir sobre o mundo. Nesse sentido, a filosofia intercultural, sim. A partir dos mitos se derivam, né, propostas terapêuticas, propostas do entendimento do que, na cultura ocidental, nós chamamos psíquico ou existente, também. Né? Podemos depreender, então, dessas funções que se dão em distintas culturas, modos análogos ao que a cultura hegemônica então chama de filosofia, de psicologia, de direito, de geografia, de história, né? Podendo, então, né, cumprir um papel que o Henrique Dussel chama de transmodernidade. O que seria a transmodernidade? A possibilidade de que outros, né, outros, no que eu digo, os não hegemônicos, os que não são considerados, os que são subsumidos, é difícil essa palavra, né, mas ela existe. Eu achei que ela só existia em espanhol, porque se utiliza muito, mas é subsumidos numa cultura, né, mas que tem um modo distinto. Né? Presta atenção, eu vou usar a palavra distinto, semelhante, ao invés de igualdade e diferença. Numa razão monológica, ou eu estou falando de Heidegger ou não estou falando de Heidegger. Sartre é diferente de Heidegger. Numa linguagem analógica, Sartre e Heidegger são distintos, mas são semelhantes, de algum modo. Assim como, quando nós vamos estudar diferentes pensamentos filosóficos, nós podemos também estudar distintos mitos. E não é de hoje que alguns autores, por exemplo, Jung, vêm encontrado semelhanças entre os distintos mitos. Então, assim como há semelhanças, então, naquilo que atravessa as distinções de povos, né, diferentes. Por que isso é importante? Porque, segundo Dussel, o grande mote do pensamento moderno, o cogito ontológico que que deu base, né? Não sei se deu base ou expressou, de alguma forma, eu acho que é mais nesse sentido, de expressar, de alguma forma, a experiência moderna, se deu, segundo ele, na experiência de Descartes, ao ver de Amsterdã chegar os barcos, né, que vinham das distintas colônias, trazendo as novidades de um mundo que havia recém sido descoberto. Essas novidades incluíam animais, vegetais e humanos, né, muitas das vezes expostos em jaulas, expostos à curiosidade alheia, pairando uma certa pergunta: até que ponto é humano, até que ponto não é? Tem alma os indígenas? Né? São humanos, de fato, os africanos? Essa possibilidade de algumas pessoas serem humanas ou não, né, é que gera uma certa estrutura moderna no qual a gente não pode abdicar de pensar que ela subsume esses outros que são considerados quase ou não humanos, definitivamente, e que, através de uma razão analógica, nós recuperamos na sua semelhança de humanos. A experiência de Descartes, ao ver chegar todos esses bens, é de que esses humanos ocidentais conquistam, dominam. Dominam outros povos, dominam outras culturas, dominam territórios. Logo pensam. Né? E por pensar são. E são na mesma medida em que outros não pensam e outros não são. O ego conquiro, então, né, essa interpretação do Dussel do código cartesiano, demonstra que a modernidade não caminha só
né, sem a ideia também de uma colonialidade. A modernidade, para existir, ela, né, enquanto a Europa era a periferia do mundo até nessa época, ela precisou colonizar. Ao colonizar, ela encontrou mão de obra gratuita. Ao colonizar, ela encontrou territórios potentes, né, que lhe davam, de alguma forma, toda a matéria-prima necessária para o desenvolvimento posterior da Revolução Industrial e da razão técnico-científica, né, que hoje é hegemônica no mundo. Pois bem, mas esses outros humanos, ou quase humanos, ou sub-humanos, existem, né? Eu acho que essa é a questão que nos coloca, parece uma questão óbvia quando nós vamos responder, vamos falar assim, lógico que existem, né? Eles também são humanos, mas uma das suas características da modernidade europeia é a hipocrisia. A justificativa, por exemplo, tem um texto aqui bastante interessante, né, sobre o humanismo racista europeu. Por detrás das teses humanistas, a justificativa da própria colonialização. Por trás de todos são iguais, alguns sendo mais iguais do que outros. Por trás da ideia, né, de um Estado democrático de direito, de uma república democrática, né, a crítica que o autor africano Achilles Mbembe faz é de que nós, no processo de colonização, nós vivemos sempre em estado de exceção. Alguns. Né? Eu acho muito curioso quando as pessoas falam assim, parece que nós estamos voltando à barbárie. Falando, não, esse é o lado da civilização para os países colonizados. Isso não é barbárie. Né? Bolsonaro, por exemplo, desculpa falar esse nome, mas ele não expressa a civilização, ele não expressa a barbárie, ele expressa a própria cara colonizante da civilização ocidental para esse povo daqui, para alguns povos. Pois bem, né, mas eu vou ler aqui, antes de eu falar algumas coisas e esquecer, não sei se ouviram falar de Frantz Fanon. Frantz Fanon foi um autor de origem martinicana, de formação francesa, psiquiatra do nosso meio, um estudioso da fenomenologia, de Sartre, também da psicanálise, e teve a possibilidade até, a princípio como profissional, e depois como próprio militante de lutar na independência da Argélia, na época na França. E contou com o apoio intelectual, moral, né, de uma parte da intelectualidade francesa, chamado até movimento pós-estruturalista, que daí se derivaria o movimento pós-colonial, que muitos desses intelectuais compraram, né, a partir, talvez, dessa ética do semelhante, que vai se dando na França, essa própria libertação. Mas foi comemorado, essas emancipações foram comemoradas pela esquerda europeia, né, por alguns intelectuais, quando elas executaram. Né? E aí, a experiência de quem havia sido colonizado ainda não havia sido escutada, praticamente, porque esses humanos, né, eles talvez não tivessem a linguagem. Né? Assim, essa é uma grande questão que se coloca. Então, um livro célebre, né? Nós temos duas grandes obras, eu acho que eu até falo para vocês consultarem do Fanon, que é o Condenados da Terra e o Pele Negra, Máscara Branca. E quem prefacia, então, Condenados da Terra é o próprio Jean-Paul Sartre. Eu vou ler aqui uma parte do prefácio dele, que eu acho que isso aí vai nos mostrar um pouco, né, esse existir na América Latina do que eu quero falar. Não há muito tempo, a Terra estava povoada por 2 bilhões de habitantes, isso é, 500 milhões de homens e 1 bilhão e 500 milhões de indígenas. Os primeiros dispunham do verbo, os outros tomavam-no por empréstimo. Entre aqueles e estes, reizinhos vendidos, senhores feudais, uma falsa burguesia forjada de uma só peça,
serviam de intermediários. Nas colônias, a verdade aparecia nua. As metrópoles preferiam-na vestida. Era necessário que os indígenas a amassem. Como as mães, em certo sentido, a elite europeia dedicou-se a fabricar uma elite indígena. Selecionaram-se adolescentes, marcaram-lhes na fronte, com ferro em brasa, os princípios da cultura ocidental. Introduziram-lhes na boca mordaças sonoras, grandes palavras pastosas que se colavam nos dentes. Depois de uma breve passagem pela metrópole, regressavam ao seu país falsificados. Essas mentiras viventes já nada tinham que dizer a seus irmãos. Eram um eco. Desde Paris, Londres, Amsterdã, nós lançávamos palavras. Paternum, fraternité. E em qualquer parte da África ou da Ásia, outros lábios se abriam. Tenon, nité. Era a idade do ouro. Ou seja, enquanto o colonizado se dispunha a repetir ou fazer eco da voz do colonizador, né, o que o Sartre, ironicamente, está apontando assim, era a idade do ouro. Nós não tínhamos. Não havia, então, problema, porque até hoje se pensa que, e está subsumido no pensamento de que o Brasil é simplesmente um país ocidental, como se fosse a continuidade. Nós pegamos a experiência, nós lemos um autor europeu e simplesmente vemos aqui como se fôssemos a mesma coisa, como se determinado autor não expressasse determinada experiência. Né? Não estou querendo, com isso, dizer que todo conhecimento é situado, né? Que nada, por exemplo, do que o Heidegger falou possa, de alguma forma, ser vislumbrado em outros povos, em outras culturas, ou em nós. Não é disso que eu estou falando, mas a possibilidade da gente marcar uma diferença na experiência. Algo que está no autor europeu expressa a experiência desse autor europeu. Enquanto os colonizados repetem eco, né, estão meio que afirmando a experiência ocidental, a episteme ocidental, ela é superior, ela, então, faz com que outros a sigam sem, né, nenhuma barreira. Eles falam menos, né, como ele coloca aqui brincando, tenon, nité. O crioulo é um idioma lá que eles colocam dessas colônias francesas, que é um francês quebrado. Quando eu fui na Jamaica também, eles falavam do broken English, né? Alguma coisa assim que eles tentam, mas, de fato, não conseguem. Mas prossegue o Sartre. Tudo se acabou. As bocas abriram-se sós. As vozes, amarelas e negras, continuavam a falar do nosso humanismo, mas apenas para censurar a nossa desumanidade. Nós escutávamos sem desgostos essas corteses expressões de amargura. Em princípio, com orgulhosa admiração. Como? Eles falam sozinhos? Vede, pois, o que temos feito deles. Não duvidamos do que aceitassem o nosso ideal, pois que nos acusavam de que não sermos fiéis. A Europa acreditou na nossa missão. Havia helenizado os asiáticos, criado essa espécie nova, os negros greco-latinos. E dissemos entre nós, com sentido prático, deixa-los gritar, porque isso os acalma. Cão que ladra, não morde. Então, uma segunda fase, então, a primeira do eco, a segunda do ressentimento, da amargura, do grito de rebeldia. Mas não é disso ainda que fala Fanon. Né? Mas veio outra geração que removeu o problema. Seus escritores, seus poetas, com uma incrível paciência, trataram de nos explicar que os nossos valores não se ajustavam à verdade da sua vida, que não podiam rejeitá-los inteiramente nem assimilá-los. O que queria dizer mais ou menos isso? Vocês converteram-nos em monstros. O vosso humanismo pretende mostrar-nos que somos universais e as vossas práticas racistas particularizam-nos. Nós escutamos-los muito tranquilos. Aos administradores coloniais não se paga para que leiam Hegel. Por isso leem pouco. Mas não precisam deste filósofo para saber que as consciências infelizes se enrendam em contradições. A eficácia é nula. Perpetuemos, pois, a sua infelicidade. Ela não surgirá senão do vento. Se existisse, diziam os práticos, a sombra de qualquer reivindicação nos seus lamentos, seria da integração. Não se tratava de outorgar, bem entendido,
Arruinava-se desse modo o sistema que se baseia, como se sabe, na sobreexploração. Mas bastaria fazê-los acreditar no embuste. Iriam atrás de nós. E quanto a revoltar-se, estamos também muito tranquilos. Qual indígena consciente que mataria os bons filhos da Europa com o único fim de se converter em europeu como eles? Enfim, alimentavam-nos essa melancolia e não nos parecia errado. Pelo menos uma vez, outorgar o prêmio Goncourt ao negro. Isso acontecia antes de 1939. Ele não vai ameaçar, né? Ele grita, ele fala, ele canta, mas ele quer se tornar um de nós. Ele quer se integrar. Escutem. Aí fala Fanon. Não se perca o tempo em ladainhas, nem em mimetismo nauseabundos. Abandonemos essa Europa que não deixa de falar do homem, ao mesmo tempo que o assassina onde quer que o encontre. Em todas as esquinas das suas próprias ruas, em todos os pontos do mundo, há séculos, que, em nome de uma falsa aventura espiritual, se sufoca quase toda a humanidade. O tom é novo. Quem se atreve a usá-lo? Um africano, homem do terceiro mundo, ex-colonizado, acrescenta. A Europa adquiriu uma velocidade louca, desordenada, que vai abrindo um abismo onde se afunda cada vez mais. Depois o Sartre contempla. Nós falamos disso, nós, europeus, falamos disso para nós mesmos. Mas que um colonizado nos diga isso, isso vai tomando um outro valor. E é nesse sentido que a experiência pós-colonial de Fanon, de Said, né, Eduardo Said, do orientalismo, outros autores indianos, autores africanos, a arte, a estética, ela começa, então, a ganhar um peso. Né? Ela começa a dizer, como eu disse, a experiência começa, então, a se expressar. Né? E desvelar que talvez não sejamos, Europa, o mesmo ser. Ou estamos sob a égide desse mesmo ser. E qual seria, então, esse outro ser distinto, né, análogo? Esse é um problema. Então, se é possível que haja uma especificidade latino-americana, um modo de ser latino-americano, é possível também que tenhamos novas formas de se atuar na América Latina a partir dessa experiência. É também possível que nós possamos colocar nos autores europeus um limite na compreensão sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa experiência. Limite esse que não nos faz responder passivamente, como diz aqui o próprio Sartre, né, a essa experiência colonial como se fôssemos uma simples extensão dela mesma. É a partir dessa constatação que vai, então, né, eu disse para vocês que essa experiência pós-colonial ela vai adquirindo uma reflexão até que surge-se o grupo Modernidade e Colonialidade, aí no final da década de 90 e início dos anos 2000. Né? Um grupo que reúne intelectuais, indivíduos que já se expressavam. Né? Essa expressão ela não é de todo nova, não é uma grande novidade. Ela se dá desde o momento, inclusive, em que acontece o maior genocídio da humanidade. Isso é importante, porque nós tendemos a pensar no Holocausto europeu, né? Mas vivemos aqui nessas terras os maiores genocídios, né? O que se estima também. E também as maiores crueldades, que não foram excepcionais. Isso é uma coisa importante da gente pensar, que às vezes obscurece. Nós não tivemos a experiência das grandes guerras, experiência essa que norteia em muito tanto a fenomenologia existencial quanto a psicanálise. Né? Pensa que a psicologia clínica ela nasce dessa experiência, dessa angústia, desses humanos sujeitos perdidos, então, no lastro, né, moderno, civilizatório,
e que precisam encontrar alguma resposta que talvez estivesse em outros lugares, que não na episteme tradicional cartesiana. Nós não vivemos isso. Né? Definitivamente nós não vivemos. Mas nós... então, a narrativa dessa história, a narrativa desses processos, ela nos chega já refletida sobre uma experiência que nós, imaginariamente, analogizamos em nós. O que eu estou querendo dizer é que nós temos a história, o conto do que foi. Né? Alguns, talvez, aí sejam filhos de imigrantes que vieram, refugiados, etc. Ok. Mas nós não expressamos, talvez, a experiência de uma guerra ordinária, como diria o Maldonado Torres, uma disputa por território que se faz constantemente e que se faz na base, na estrutura do próprio poder colonial. A separação dos territórios. Né? Quando eu chego a São Paulo, eu não deixo de reparar agora, o caso do Luiz tem fechaduras magnéticas. Você entra uma parte, depois você entra numa gaiola, depois você sai, depois você digita uma senha. Ali. Oi? Ainda tem chave, né? Ainda tem que fechar para o gato não pular da janela, que ele falou isso várias vezes antes de sair de casa. O risco de que... Ali está marcado algum território. Né? Incomum nas cidades europeias. Impensável. As portas, às vezes, ficam abertas. O que está acontecendo? Por quê? Por que uma fronteira típica, né, de guerra é colocada, naturalizada cotidianamente? De forma que já está, de algum modo, no nosso... para usar um termo russeliano, na nossa atitude natural. Já nos aparece como algo objetivo e não de todo intencionado e construído. Né? É essa reflexão, né, que nos vai incluir ao pensar essa experiência. Porque o problema da questão da colonialidade é que, enquanto nas guerras os inimigos são declarados, são claros, há vencedores e perdedores, né, cada um volta para um certo espaço, o laço econômico, a própria forma dos países pós-coloniais funcionários, né, que é a lógica escravocrata, é uma lógica que não há um povo perdedor, o outro vencedor. Há uma escravização constante, né, e que se torna perene. Essa escravização, ela também se dá e muito, né, nas disputas dos territórios, nas formas dos territórios. Quem tem muito pensado esse tema no Brasil são os geógrafos. E eu acho muito interessante porque o fato colonial não é um fato temporal, é um fato espacial. Quando a gente fala que time is money, na verdade, é o space que é money. É o quanto de território que eu conquistei. E conquistei porque cheguei aqui mais cedo. Eu conquistei porque sou filho de europeus. Eu conquistei porque meu tataravô era dono de alguma capitania hereditária. Né? É um país que não conseguiu fazer o mínimo de reforma agrária, esse nosso. Né? Assim como outros vizinhos. Então, nós temos uma estrutura a preservar. Né? Apesar aí de 130 anos, que é pouco tempo em termos temporais de abolição da escravatura, essa estrutura, ela em nada se alterou. Pelo contrário, ela é naturalizada e pensada como se a vida fosse assim mesmo. E nós vamos ficando aqui no heideggerianês, no sartreanês, como se nós estivéssemos ali vivendo aquela Europa. Isso que eu acho bastante interessante, aquela mesma Europa, ali sofrendo no campo de concentração, fugindo da Itália para a Suíça, num trem à noite, de Mussolini, de Hitler, etc. O que eu acho interessante é que o Inominável, em muitos momentos, ele explicita a estrutura que nós já estamos. Né? É um certo lado de que, nesse sentido, apenas nesse sentido, ele não é uma novidade. Ele explicita essa colonialidade. Nenhum centímetro a mais para os povos indígenas, né? E esses quilombolas que pesam tanto arroba, que não fazem nada. Né? Sabe-se lá o que vai fazer.
Então, não sei se o fascismo é o termo adequado para definir isso. Fascismo é outro conceito importado que nós tomamos de nacionalistas europeus. Não se trata de um nacionalismo. É alguém que se figura na bandeira, que se coloca à frente à bandeira dos Estados Unidos e grita o nome USA. Eu duvido o Hitler. Imagino alguém, né, se colocando nessa posição. Mas é a posição colonial. Né? É a posição do branco macho que domina. Outros que são mais ou menos, que podem tentar, quiçá, ser humanos. Tá? Pois bem, assim, para a gente não perder o fio histórico, o grupo Modernidade e Colonialidade ele se firma, né, nessa reflexão da experiência pós-colonial. E ele nasce principalmente nas Américas. Né? Tanto a América Central, nós temos até alguns colegas da América do Norte, né, pensando que em boa parte dos Estados Unidos isso também se viveu. E propõe, né, eu vou colocar um resumo aqui de um autor que eu estou fazendo uma colinha, mas que eu acho bastante resumido, a partir de Grossfogel, que é um autor porto-riquenho. Então, são um conjunto de autores que reúnem, né, autores esses que já vêm se expressando desde o chamado grupo de pensamento subalterno até o grupo da filosofia da libertação na América Latina, que vem desde a década de 70, entre outros autores, que alguém fala assim, nossa, mas esse expressou, esse criticou a Europa, esse quis dizer algo próprio, como Álvaro Vieira Pinto, por exemplo, né? Alguém que também trabalhou bastante com Heidegger, etc. Então, pensar aqui em 3 pontos a partir daquilo que se pode trabalhar em termos decoloniais. Né? Produzir uma releitura do processo histórico de formação do mundo contemporâneo que rompa com os cânones eurocêntricos marcadamente hegemônicos. Ou seja, também é uma coisa que circula muito. Estamos de volta à Idade Média. Nós nunca vivemos a Idade Média. Nós vivemos uma coetaneidade de tempos. Né? Basta andar um pouquinho aqui por essa cidade. Essa cidade reproduz vários tempos distintos, experiências temporais distintas, que se dão baseado também em espacialidades, em territorialidades distintas. Então, o cânone dessa historicização europeia nós precisamos superar, senão nós não vamos nos entender. Nós superamos a Idade Média, voltamos para a Idade Média, estamos na Idade Média, não somos modernos. Não, nós somos outra experiência, nós somos a outra cara da modernidade. Nós somos a parte escravizada, explorada da modernidade. E muitos de nós, principalmente nessa posição, branco, homem, hétero, é também a cara do colonizador que veio habitar aqui. Sem essa autocrítica, principalmente quando nós falamos de lugares de referência, lugares seguros, né, como que eu estou falando agora, privilegiado, sem essa autocrítica nós apenas reproduzimos. Eu posso usar muitos autores elegantes para reproduzir esse mesmo, abafando o outro. Eu falo como se não vivesse num país em que a maioria da população é negra, e a maioria dessa população negra é morta, a maioria desse povo não existe, para mim, não é parte dos meus programas teóricos, porque eu estudo Binswanger. 2. Repensar os processos de produção de saber científico em sua dimensão epistêmica, marcados pela chamada epistemologia de ponto zero, valorizando a multiposicionalidade dessa produção a partir de distintos locos epistêmicos. Isso é, para mim, fundamental, somente quando eu falo aqui do nosso lugar. Nós criamos aqui seitas corporativas colonizantes de poder que se bastam no ismos. Quando o autor está falando aqui da epistemologia do ponto zero, é uma crítica que se faz ao pensamento europeu que, a partir de alguns axiomas, totaliza todo o conhecimento. Quer dizer, a partir de alguns princípios teóricos, eu posso falar de tudo, basicamente de tudo, a partir de um autor. Né? E esse autor não dialoga com outros. É como se eu falasse, eu faço uma clínica aplicada heideggeriana. Aí é só. É só. Os fenômenos são diversos, são distintos, inclusive na sua distinção, que não foi ainda totalmente expressa, nessa distinção de terra-brasílias. Em que nós
custamos a compreender os processos políticos culturais nos quais vivemos. A gente está vendo o esforço, o espanto da classe intelectual quando vê chegar, né, aquele. E eu também me incluo. Falei, meu Deus, onde eu estava que eu não vi? Que mundo que eu habitava que eu não sei? Por que me espanta tanto? Te espanta porque você ficou agarrado num autor, tentando ver esse mundo a partir desse autor. Esse autor expressa uma experiência que foi dele, nesse sentido válido. A gente não precisa queimar livro, quem faz isso é europeu, né, que fez isso de várias formas. Mas se trata de apontar, né, mostrar essa multiposicionalidade, difícil essa palavra, da produção, né, em que ela pode, então, reunir outras contribuições. Ah, pois bem, então o ponto de partida não é a episteme do autor, mas é a praxis no qual eu estou me colocando. E aí eu vou pegar uma contribuição, né, que eu exponho bem nesse livro, que o ponto de partida de uma terapia que visa o popular não deve ser a episteme, né? E, portanto, não é necessário, e talvez seja bastante mais uma expressão do moderno colonial, que haja uma concepção de humano. A concepção de humano, ela diz, inclusive, quem é humano e os outros que são mais ou menos humanos e os outros que são quase humanos, até chegar àqueles que são desumanos. E, com isso, nós perdemos a possibilidade de descobrir as semelhanças de humanos. Nós só vamos descobrir as semelhanças de humanos e o humano quando nós possibilitarmos escutar as distinções. Portanto, eu não estou falando de um lugar de ser sartreano, heideggeriano, russelliano, psicanalista, ou qualquer ista que me sirva, mas de um lugar em que a ética da justiça seja o meu guia. A ética da dignidade e da expressão. Da expressão do quê? Né? É onde eu vou falar. Do ser de um outro. Né? Um ser esse que foi, de todo modo, já subjugado. O que o Maldonado Torres aponta a partir do Fanon é que, enquanto o Heidegger marca a diferença do ser, né, para o ser da metafísica, né, o Dasein para o ser da metafísica, voltando à questão do ser, recuperando o ser aí da experiência, da cotidianeidade, né, da subjetividade, ele faz esse serviço. Né? Existir é como livrar-se da tradição para a Europa. Dar-se conta da existência é livrar do peso, tanto moderno, ilustrado, quanto medieval. Fizeram isso. Né? O Heidegger foi até lá nos pré-socráticos para resgatar uma experiência que havia sido esquecida pela Europa desde então. Kierkegaard me lembra muito, né, essa experiência da teologia universal, da experiência do hegelianismo, do idealismo, até da moral cristã protestante, contra a qual ele protesta, dizendo, eu existo. Ok, essa é a experiência. Né? Também isso foi muito expresso no romantismo de Goethe, por exemplo, a experiência romântica europeia. Assim. Existe um sujeito que não é racional e que não é da tradição, que existe por si. Né? Depois nós temos o que o Levinas apela, né? Que, acusando, inclusive, o Heidegger de deixar o outro subsumido. O Dasein é um ser aí com os outros. Mas ele começa a partir do mundo próprio do Dasein, que ele é aí com os outros. O outro, então, não existe para um Dasein. Essa é a crítica do Levinas. E em relação ao outro, não é uma questão de princípio existencial, mas o que me impulsiona ao outro é o princípio da justiça. O que é a justiça? De que ele seja tal como eu sou. Tal como eu me considero, ele também o seja. Ok? Essa é a experiência do judeu. Né? Enquanto Heidegger falava de outra experiência, de outro vetor da guerra. Só que o Maldonado Torres, porto-riquenho, é um país que, de alguma forma, traz a experiência de estar ainda sob a colonização, né, histórica mesmo, marcada, oficial. Ele vai dizer, mas tem uma coisa aí que foi esquecida, que é a diferença que se inaugura na modernidade entre esse Dasein,
né, e também de um outro, mas também da inauguração, da classificação da raça-etnia que inaugura a modernidade, onde se inaugura a subexistência, subontologia. Um outro que não é enquanto oprimido. Um outro que pode servir de escravo. Como é que nós estamos de tempo? Só para eu controlar. Tem caso clínico para falar, tem muita coisa. Meia hora eu tenho que falar? Ah, então vamos embora. Se vocês também não cansaram. Então se inaugura uma diferença que se dá por aí. Existem outros que podem não usufruir da mesma liberdade, não ter a mesma dignidade no que o Levinas coloca muito bem, da fruição da vida. Aí que está um ponto, né, que é bem apontado até por Foucault, o Mbembe pega num livro dele que chama Necropolítica, que tem a ver com as políticas do prazer, as políticas do gozo. É na base da fruição da vida que nós vemos uma consideração desse outro como tal. O quanto que eu vou trabalhar, o tanto de demanda, o quanto que eu tenho para gozar, o quanto que eu tenho para fruir. Aí está o gozo da sociedade de consumo. Os quantos podem consumir, os quantos têm de determinados acessos e quanto outros não. Então, eu estou dizendo isso só para dizer que o ponto de partida de uma terapia existencial da libertação, que é o que eu proponho, continua sendo existencial. Mas acho que o existencial em si não basta nesse contexto. Ele precisa fazer um movimento, né, que responda a essas especificidades nossas. É de que nós temos um outro a dialogar, nós temos um outro a descobrir. Então, nós não temos concepção de humano prévia. Não temos uma episteme que vai dizer para a gente quem é esse humano, quem não é. Em toda definição, em toda precisão, há também uma forma de domínio. Há também uma forma de parametrizar aquilo que é normal e aquilo que é patológico. E, portanto, de não escutar. Depois eu falo mais. Mas não, já vou falar. Nesse sentido, a existência está aqui, está mantida. E o que eu vou explicitar mais adiante é de que forma que se dá essa existência. Mas também eu considero outros âmbitos, que não o existencial. O existencial não pode ser o único ponto de partida. Mas eu falo também do âmbito da vida mesma. Vida essa que, quão mais subontológico seja a condição, ela é mais oprimida, e quando expressa, reprimida. Oprimida nos seus músculos, oprimida na sua forma, oprimida na sua capacidade de expressão. Do que o Sartre estava dizendo aqui sobre o Fanon, eram esses que não tinham o verbo. Que não tem o verbo, tampouco tem o grito, tampouco tem o choro, também pouco tem o rosto de que fala o Levinas. O rosto que expressa uma outra subjetividade. Mas temos um corpo para o trabalho ou um corpo para o desfrute dos amos. Uma grande questão aí do feminismo pós-colonial ou decolonial é olhar esse corpo que se dessubjetiva para se tornar fruto do prazer ou da exploração pelo trabalho. Então, é pela vida que nós vamos olhar primeiro, o fruir da vida, o fruir egoístico da vida, de que diz o Levinas. Fruir a vida egoisticamente é ter atendido à necessidade do qual a vida, nos demanda. Entre elas, para que a vida humana seja minimamente digna, eu acho muito importante isso que fala o Levinas, é necessário a habitabilidade. É necessário que o humano se separe minimamente dos elementos. O humano não é um ser jogado junto aos elementos, como queria Heidegger. Um ser jogado aí no mundo. Ele precisa construir uma casa. Ou algum abrigo, alguma roupa. Algo que o separe. Nesse sentido, então, para começar, nós precisamos atender, dentro de uma certa terapia, com o popular, alguns direitos, alguns princípios da dignidade humana. E outros. E aí eu vou em outro autor. Está vendo que eu não vou me privar de fazer miscelâneas epistemológicas.
Eu vou valorizar a sabedoria do primeiro período, aquele que fala assim, mas essas teorias parecem muito, professor. Não, é diferente. Não, elas têm o seu aspecto semelhante, têm os seus aspectos distintos. Né? O Dussel nos propõe a ética da analogia como ética desse agora. Nós não estamos mais na época das monologias imperiais epistêmicas, porque elas reproduzem o mesmo imperialismo colonial. É a partir de Heidegger que se compreende tudo. Não, até um certo limite. Né? A vida, então, em Heidegger, não aparece. A vida mesmo, o gozo, o prazer. Né? Estar aí com outra, a dignidade do trabalho, a opressão, né, frente ao outro. Não, aparece outra coisa, outro plano, que eu não vou desconsiderar tão pouco. Na América Latina, nós precisamos estudar muita gente. Né, para dar um jeito. Né, e, mesmo assim, sabendo da insuficiência desses autores para dar conta de refletir sobre essas experiências que acontecem aqui. Então, antes de mais nada, nós precisamos nos autorizar a expressar também. Esse é um ponto que eu acho fundamental. E também eu uso, falando disso, eu também vou pegar Reich. Né? O Reich foi um dos primeiros a vislumbrar no corpo, né, lá no pulsar inicial da vida, as opressões que ficam, que se cristalizam e que marcam o caráter. A partir, por exemplo, né, uma obra que hoje nos deve servir muito, da psicologia do fascismo, que ele vai demonstrando como que determinados modos de opressão oprimem a capacidade de ação para transferir para um outro, né, essa ação que eu mesmo não me sinto empoderado a fazê-lo. É na psicologia do fascismo que aparece. Algo análogo é quando Jesus de Nazaré, tem um lindo livro do Reich também, chama Assassinato de Cristo, em que, quando Jesus de Nazaré chega a Jerusalém, e as pessoas pedem, né, o aclamam, tem até o quarta-feira, não sei, quarta-feira de Ramos, né, que vão recebendo Jesus no seu jumentinho, e naquele momento eles dizem para Jesus, Jesus, vamos guerrear, vamos acabar com essa opressão do Império Romano. Né, você vai ser o nosso comandante. Eu falei, não vim aqui para a guerra. Esse é o povo depois que vai crucificá-lo depois. Delega uma potência guerreira justamente onde eu não tenho. A partir do meu medo, da minha insegurança. Essa é a psicologia do fascismo. Né? Ótimo essa experiência reichiana. É claro que ele está falando dos momentos entre guerras que ele viveu. Né? É óbvio que há algumas distinções, né, que não nos alcançam. Mas acho muito importante esse trabalho com a vida, depois eu vou demonstrar isso no caso clínico. Terceiro ponto. Compreender as realidades sociais a partir de uma multiplicidade de eixos de relações de poder, que envolve dominação, exploração e hierarquização combinados. São vários vetores de relações de poder, né, que não são apenas, por exemplo, que nós temos uma pretensão de ver como classe social, porque também a dominação cultural, étnico-racial. Onde, às vezes, não há dominação étnico-racial, há também o problema da dominação por classe social. E onde ela vai, também há outras dominações pela via da origem. Quer dizer, nós estamos aqui em pontos de hierarquizações instituídas, mas que elas se resumem, de alguma forma, em afirmar a episteme europeia branca. Isso não tenha dúvida, né, hegemônica. E perpetuá-la sob esse mesmo poder. Então, cabe ao pensamento, né, da modernidade e colonialidade marcar isso, demonstrar isso, né, da sua forma. Pois bem, mas a questão é de que forma, né, se existe aqui. E, é claro, que eu não estou falando de qualquer existência aqui. Eu estou fazendo uma opção. Eu estou falando para aqueles que, apesar de terem sido impulsionados a desaparecerem, a serem exterminados, e não foram totalmente exterminados porque, de alguma forma, esse mesmo sistema precisava deles, não foram aniquilados. Quer dizer, há uma consideração de uma autora chamada
Catherine Walsh, estadunidense até, mas que atua na Universidade de Quito, que ela diz com essas mesmas palavras, né, que o existir para muitos povos na América Latina é igual a resistir. A existência ela se dá enquanto resistência. Existir enquanto povo, existir enquanto origem, existir enquanto sendo aquilo que foi, é resistência. Né? O Fanon, no Pele Negra, Máscara Branca, ele mostra como que não se resiste, como que o negro, então, vai vestir a máscara branca. Como ele vai fazer de tudo para transfigurar aquilo que não é negro nele. Matar aquilo que há de negro nele. Mas também é uma operação, né, fracassada. Porque é do próprio branco que ele vai ter a certificação de que ele é negro. Nossa, então, assim, o mesmo ser, esse ser que a gente parte como princípio, né, de que todos somos, estamos aí no mundo, não é garantia para todos. Né? O seu ser sido não é uma coisa tão garantida. Dentro de uma determinada condição, não. Não, e eu não falo isso só no sentido... Porque às vezes a pessoa está falando de política, de social, né? Volta para a psicologia. Vou voltar para a psicologia. Eu falo aqui de uma senhora que eu atendi, né? Que eu tenho atendido, na verdade, que ela foi dada pela mãe, foi criada como empregada até seus 12 anos. E como ela é criada como empregada, ela foi criada como algo em torno entre humano e não ser humano. Ela não teve possibilidade de estudo. Ela foi criada num quarto separado. Ela foi humilhada quando, né, ela pôde, alguma coisa dela se expressa, alguma coisa própria a uma adolescente se expressa. Entre elas, ela conta que ela foi obrigada a comer comida do chão, etc., etc. Mas ela tinha o que ela chama de anjo branco, né? O irmão, o filho da mesma família, da mesma dona, né, que a escravizava, era uma pessoa que estava sempre do lado dela nos momentos de maior opressão. Mas, de uma hora, esse anjo branco do que ela fala morre. Aí ela, dessa casa, foge. Então, não dá para ser um ser sido como o meu passado. Você vê que é alguma coisa do ser, alguma coisa da história, da ancestralidade, que ficou, por condição, negada. Eu não posso falar como muitos aqui, né, com orgulho, falam das suas famílias de origem italiana, suas famílias de origem árabe. Fala da avó espanhola. Ela vai dizer de uma outra coisa. No final, ela vai dizer que odeia essas religiões de preto. Odeia preto. Essa mulher negra. Olha frente o que nós estamos. Né? Frente a alguns vazios, alguns buracos que nós vamos precisar de tratar. Então, se tem uma existência, e não é esse caso que eu estou falando, ela é resistência. Ela é resistência daquilo que se manteve com possibilidade de aniquilamento. Agora, é resistência de algum modo mais forte. E a resistência de algum modo mais fraco, mais soft. Né? Esse é um estudo de um autor... deixa eu falar o nome dele. É um estudo empírico feito lá na Universidade Federal da Bahia, que é o Sansone. Ele fez um estudo sobre as formas de racismo que aparece o racismo na sociedade baiana. E ele, então, diz de vários núcleos desse racismo. Ele não considera o racismo como um fenômeno geral que aparece sempre da mesma forma. Ele aparece em núcleos duros, né? Paquera, polícia, aras de poder, e moles, né? Onde a presença negra ela não é nem dificultada e, às vezes, até querida, às vezes até dando prestígio. Eu acho que vocês já devem imaginar onde esses núcleos se dão. Né? E boa parte do que se explica esse inominável, né, foi motivado. Há lugares em que a raiz de povos não europeus escravizados, outrora escravizados, não são aceitos. E não são.
Pode ser que pelo Estado de Direito, pode ser que na lei, pode ser que não sei o quê, mas não são, de fato. Não são subjetivamente assimilados em lugares de poder, obviamente. Eu tive o prazer assim, de voltar ao Brasil e ver as políticas de cota da universidade pública mudando realmente a cara. Mas, ao mesmo tempo, ver pichações terríveis. Ao mesmo tempo, né, essa ideia que circula entre os colegas. Assim, olha, o nível está caindo, né? Está ficando mais difícil agora, né? Esse povo que está chegando da escola pública, não quer falar que é preto, não. Nós vimos aí o que foi a PEC das domésticas, até hoje alguma coisa não totalmente assimilada. Né? Mas o povo gosta de ir para o Olodum, né? Andar e dançar e ver o... Esse é o núcleo mole, é o núcleo, a parte da cultura, etc. E para entender esse núcleo mole em termos assim, porque isso é um estudo empírico, sociológico, que não tem esse comprometimento que a gente tem com a fenomenologia ontológica, eu vou usar do Kusch. O Kusch foi um autor argentino, que eu falei dele na vez passada, em que ele tem uma inspiração, você vê, ele é descendente de alemão, estudou Heidegger, teve toda essa trajetória com ontologia, estudou Heidegger do original, né? Esse esforço que a gente tem que fazer para aprender o alemão, para falar bonitinho aqui na frente, né? Né? Sem erro, porque isso fica muito bonito, né? Dá um cartaz imenso para a pessoa. Mas ele sabia alemão já, então isso para ele já era um negócio, ele foi criado com a língua alemã. Ele não estava interessado na língua alemã, ele estava interessado nos ameríndios do país dele, da Argentina. Buenos Aires é uma cidade distinta dessas cidades caribenhas, como São Paulo, como Caracas, como Rio de Janeiro. Buenos Aires é uma cidade que ainda conserva algo muito mais semelhante à Europa do que São Paulo. São Paulo é né? Eu não sei se São Paulo é uma cidade, desculpa, eu não estou falando só de São Paulo, estou falando também das nossas cidades. Né? Ou se são núcleos de fortalezas ou de territórios abandonados ao mesmo tempo. Né? A cidade propõe casa e rua, esse trânsito entre casa e rua, né? Que é muito raro que se tenha aqui. Os condomínios tentam emular a cidade. Né? Elas fecham as portas, e a casa e a rua então vão se reencontrar. Mas não é o caso. Mas o Kusch via Buenos Aires como uma cidade, uma continuidade, uma coextensão europeia, na sua branquitude, na sua organização e na forma como ela é habitável. Né? Concordo, morei em Buenos Aires 4 anos. Falando aqui, eu não precisava de carro, de automóvel, eu não senti falta disso lá. Tinha tudo ali, a praça, as pessoas, a não anonimidade com que se cruza. Eu já tentei dar uns bom dia lá no seu prédio, ninguém não responde, não. Oi, eu passei. Lá é impossível, 15 minutos. Ok, né? Mas não era disso que o Kusch estava atrás. O Kusch foi lá para as periferias de Buenos Aires. Opa, cadê a cidade? O Kusch subiu o norte da Argentina. O Kusch foi ao interior da Alagoas, no Brasil. E ele repropõe a ontologia heideggeriana. Né? E parte de Heidegger. O grande autor dele, inspirador, é o Heidegger. E ele fala o seguinte, olha, é muito legal o Dasein. O Dasein é o retorno do ser da cotidianidade na sua espacialidade. O Da-Aí. Né? Ele reconhece o esforço que o Heidegger faz, e muito desse esforço que a gente faz, inclusive, para entender o alemão, seria muito mais fácil se nós latinizássemos o termo. Ele fala que não é necessário nós falarmos Dasein, a gente poderia falar mero estar. Porque o idioma alemão, assim como o inglês, não tem no verbo ser. O verbo ser significa o mesmo de estar. E nós, né, os idiomas que nós herdamos lusófonos têm o ser e o estar, assim como o celta, assim como o guarani, assim como o quechua. Olha.
E o Heidegger teve que colocar um da para falar sein, que é um ser aí. Eu falei, estar, ó, essa palavra. O mero estar. Né? O estar aí. Estar. A gente usa Dasein, sem precisar de falar 1.000.000 de coisas para falar essa mesma experiência. Isso é prova da colonização da nossa experiência. Né? Nós precisamos falar o estrangeirismo para que o nosso próprio não surja e seja muitas vezes menosprezado, oprimido, ridicularizado. Já vi isso muito, né? Entre colegas alemães de Pindamonhangaba. Ele fala de duas experiências ontológicas, portanto. O Dasein, ok, mas o Dasein pode ser próprio e impróprio. O Dasein próprio, esse que não cai no mundo da impessoalidade, do Das-Man, esse que se cuida e antecipa a si mesmo, né, responsável por si, hábil a responder às solicitações do mundo, ele é uma criação burguesa, ele é uma ilusão burguesa, segundo Kusch. Ele vem do ser alguém europeu da cidade. Então, essa ideia do próprio e do impróprio, né, foi uma criação que fez com que expressa a experiência do burguês, que abandona a tradição, que se arrisca, que se joga no mundo, que se lança para vender sapato, para vender farinha. Farinha não, né? Lá na Europa não chegava as farinhas daqui, eles venderam farinha lá. Né? Deve ter vendido. Teve mandioca europeia que eles replantaram lá, tomate é daqui, batata. Vocês têm noção assim que nós abastecemos, né, toda essa revolução industrial? Sem batata não haveria revolução industrial. Essa pessoa, então, que saía da tradição, se jogava, que se lançava, expressava esse Dasein próprio. Ok. Mas tinham, nesse continente, os originários desse continente não tinham essa pretensão de se jogar, de se lançar no mundo, de ganhar mares, de se projetar enquanto é. Nós somos aquilo que fazemos ser, como expressa Sartre. Essa experiência não é válida para todos, ela não expressa um outro modo de ser daqui, que está presente, segundo Kusch, entre os povos ancestrais, mas entre também, e de algum modo oculto, no popular, naquele que habita à margem da cidade, daquele que não busca ser alguém na cidade. Então, ele interpõe entre ser alguém, né, o Dasein próprio, e o mero estar, o Dasein que se deixa. E nem por isso alienado, e nem por isso impróprio, no sentido pejorativo. O mero estar, ele responde ao mundo a partir, não propriamente do tempo que se dá ao ser heideggeriano, mas do espaço. Ele é presença ao mundo antes de tudo. E, portanto, atento aos ciclos. E, portanto, atento também ao fruir da vida, como ela se apresenta. O mero estar sabe dormir, sabe comer, sabe viver bem. Né? E não se aventura em grandes projetos no qual ele vai ser aquilo que ele será. O seu ser é garantido nos seus vínculos comunitários. Naquilo que ele é, na reciprocidade com a sua comunidade imediata. A ontologia do mero estar expressa a ontologia do interior. Tem algum privilégio ontológico entre os dois? Tem, segundo Kusch. O mero estar fagocita o ser alguém. O mero estar não precisa ser alguém, mas o ser alguém precisa, de algum modo, estar na condição do mero estar, porque, no mero estar, ele também responde às vidas, aos ciclos da vida, à forma da vida, à maneira como ela se dá. É a mesma burguesia que sai, se desliga do mundo da cidade, vai para o mato, né, num retiro espiritual, onde ela vai plantar, vai colher, vai ficar em silêncio, zapata lá, essas coisas, e vai ficando, e vai plantando, vai vendo o fruto, vai esperando o fruto. É isso.
Bulagas diz o seguinte: a África é a mãe da felicidade do mundo. Depois da colonização, foi a África que ensinou, de alguma forma, um certo bem-estar para o Ocidente. O ritmo que nós temos, onde a gente vai buscar ritmo, onde nós vamos encontrar formas de bem-estar sendo mero estar, vai ter um batuque africano. Desde o rock and roll, ao blues, ao jazz, à bossa nova, ao choro, né, que vocês fazem belamente aí na quinta-feira. Os núcleos moles, então, do racismo vão por aí. Né? No conhecimento ancestral do mero estar. É quando a cidade vai em busca da periferia, e como sempre foi, nos terreiros de candomblé, ou da Umbanda, pedir um conselho, revitalizar-se, ir numa roda de samba. Ali, sim, o rosto negro é lindo. Negro é lindo. Não na parte do ser alguém. Então, nós temos dois âmbitos para trabalhar. A desopressão da vida pela revitalização do mero estar, e, portanto, trabalhar nos territórios, e o principal território é o nosso próprio corpo, né? A liberação desse corpo, muitas vezes tolhido, entrucado pelo ser alguém, que, por princípio, é necropolítico. O ser alguém, a existência, nesse sentido kuchiano, é a própria negação da vida e do prazer. Realizar-se sentido significa oprimir-se enquanto vida. Não deixar-se estar. Desaprender o estar. Simplesmente. Mas outra, que é a libertação dentro do sistema social, o qual alguns considerados menos humanos não podem ser. Não tem a possibilidade de ser. Por isso, nós vamos atingir esse plano difícil no Brasil, que, quando eu estive lá na Universidade de Bristol, me disseram, falaram, que país maluco em que se pode afirmar que ele é racista e que ele não é racista, com a mesma possibilidade, com o mesmo peso de argumentos. Eu falei, vamos conversar mais sobre isso, né? Mas a impressão que se tem, e quem me convidou eram pessoas negras, né? A Christabel Peters foi criada em Nova York, de origem da Guiana, chegou na Inglaterra. Falou assim, não, o Brasil não vi racismo lá, os negros falando isso. Falei, mas espera aí, deixa eu te contar algumas histórias, né, que estão aí, fazem parte da nossa questão. De todo modo, para o Kushi, o contrário do ser não é o nada. Quer dizer, na América Latina, nós não temos a mesma vivência da angústia que tem aquele europeu, que expressa a experiência da guerra. E realmente não vai ter nenhum sentido. O contrário do ser é o mero estar. O oposto do ser é onde ele vai cair, no mero estar. Eu acho que... Tá. Como é que nós estamos agora? 5 minutos, tá. Então, nós temos esse desafio, né? Porque o ponto de partida ontológico não é um ser aí comum como outro, como explícito em Heidegger. O Kushi já nos dá um ponto de vista. Dussel e Maldonado Torres nos dão outro, né? O Kushi me ajuda a trabalhar a questão da vida nesse livro. Dussel e Maldonado Torres nos dão outro, porque o Dussel fala do rosto mascarado do colonizado. O rosto é a parte em que porta uma história, porta um desejo, porta uma intencionalidade, ou, se quiser chamar isso de subjetividade. A máscara é a função que um sistema moderno colonial ele impõe a determinados cores de pele, né? Determinadas formas de expressão, que não aparecem como rosto, mas aparecem como função desse mesmo sistema. Essa missão, essa tarefa é muito difícil, porque é a tarefa de desvelar um rosto onde existe uma máscara. E uma máscara, muitas das vezes, no sentido subjetivo, introjetada pela própria pessoa. E daí vem esse texto falando, pele negra, máscara branca.
introjetada e oprimida. O grande problema que nós vamos ter, nesse sentido, é a velha história do oprimido, né? Se identificar-se de tal forma como opressor, como maneira de se manter sobrevivendo. Ou de julgar essa objetividade do mundo, como diria o próprio Paulo Freire, né, como subjetiva. A conscientização é objetivar isso de novo. Jogar para fora, fazer isso de novo objetivo. Ou Carlos Astrada, um grande fenomenólogo marxista, que ele diz que é explicitar, colocar entre parênteses um mundo natural onde a luta de classes, nesse sentido ele não fala tanto nessa questão étnico-racial, mas a gente pode considerar o que ele está falando, não precisamos jogar fora tudo, né? Onde a luta de classes é naturalizada. Nós temos um desafio, então, desse aí, que está mascarado, ser um rosto enquanto liberdade. Eu entendo que na terapia que se propõe a isso, não é uma terapia que se dá com a ideia de que o sujeito é autônomo e faz por si mesmo. Nós facilitamos o desenvolvimento do sujeito. Nós desvelamos para ele as possibilidades e limites, não é do plano da sua existência, não. Esse sujeito já foi ontologizado. Esse sujeito já está numa condição subalterna. Esse sujeito precisa ser empoderado. Terapia é luta, nesse sentido. É luta pela libertação. Né? Junto com as redes de saúde pública, com as redes de garantia de direitos humanos, com todos os dispositivos sociais, microsociais que nós podemos utilizar para isso. Mas é também um problema que nós vemos na inserção do psicólogo. Né? De um lado, os trabalhos com os populares são trabalhos sociais. Os trabalhos subjetivos, então, ficam para a classe média. O que eu estou querendo é resgatar um trabalho subjetivo com os populares, porque eu acho que eles existem. Né? E, nesse sentido, tem uma intimidade, nesse sentido, porta uma subjetividade. E nem tudo o que porta é um problema social. Né? São questões íntimas, são questões da sua história. Né? A necessidade de significar, ressignificar a sua própria história. Só complementar, então, o caso dessa senhora, né, de 60 anos, que eu tenho trabalhado com ela. Eu trabalho, nunca deixei de trabalhar, sou professor na universidade, mas nunca deixei de estar lá na clínica, né? Ali, na clínica escola, como é que chama hoje? Centro? Clínica escola até hoje? Lá é centro de psicologia aplicada, pesquisa, etc. Né? Mas onde nós recebemos a população. Nós temos esse acesso à população. E a população que vem e nos procura. Pois bem, eu estava contando dessa senhora que, então, viveu, né, na casa, e, quando morre o anjo branco, que assim ela denomina, ela foge. Ela foge é resgatada na estrada por uma cafetona, que a leva para um prostíbulo. Aos 12 anos, então, ela é estuprada, segundo ela, por 1 ano, 2 anos. Ela não se lembra bem. Ela foi sendo criada aí nesse prostíbulo até uma pessoa resgatar ela. Um outro anjo branco, segundo o que ela diz. Se apaixona por ela, tira dessa condição. Com ele, ela consegue ter um lar, né, constituir um lar que, segundo ela, se resume à vida com ele, alguns cachorros, ao jogo da fazendinha, não tem um celular, e essa coisa pacata, né, sem muitos movimentos. Ele tem um trabalho de marceneiro, ele vai, né, ela tem a rotina dela como dona de casa. Tá, mas por que essa pessoa veio nos procurar? Veio nos procurar porque, frente a uma cirurgia que ela necessitava fazer, ela começou, então, a apresentar aquela série de sintomas análogos ao que a gente chama aí, por aí, de transtorno do pânico. Em vários momentos que ela me falava, ela demonstrava esse sufoco, esse arranhado na garganta. Em alguns momentos,
ela dizia que se engasgava de tal forma que pensava que poderia morrer. O primeiro ponto de quem não teve o verbo, de quem historicamente não teve o verbo, as opressões, elas se manifestam no limite da vida. Por isso, essa ênfase que eu dou muito grande para que nós recuperemos e aprendamos com as culturas da África, com as culturas do Oriente, com as culturas ameríndias, o que eles sabem sobre corpo vivo, coisa que nós sabemos muito pouco. Nós falamos muito aqui em Fenomenologia sobre corpo vivo, mas nós vivenciamos isso muito pouco, que é parte do mero estar. E esse corpo vivo, ele é responsável ali, pelas nossas queixas, de 95% das nossas queixas. Estou dizendo que as nossas queixas chegam como distúrbios do humor. Distúrbios esses que não são localizados rapidamente na história, ou expressos na história. Isso tem dado, por exemplo, margem para que algumas técnicas mais práticas, mais diretas, tenham tido resultado. Por exemplo, no controle da ansiedade, na mudança de padrões comportamentais para a depressão. Nós ficamos criticando epistemologicamente, mas a gente não oferece muita outra coisa. Muitos outros recursos. Essa senhora, ela desaprendeu a respirar. E, graças ao conhecimento que eu tenho de respiração, a gente pôde voltar a respirar. Sintonizar a respiração. Compreender o seu ritmo respiratório. Toda essa história que eu estou contando para vocês, ela vem pós o respirar. Esse acolhimento dela enquanto uma vida que varia ritmos de respiração. Ela adorou isso, né? Ela foi pegando alguns exercícios, fazendo em casa e chamando de volta a uma significação daquilo que foi. Ela conta o seguinte: todos esses sintomas começam a aparecer gradativamente na medida em que ela vai se sentindo cuidada. Que engraçado, eu não tinha esses problemas. Mas é quando eu começo, então, a recordar o meu passado e fazer desse passado algo, um ser sido para o mundo branco em que ela começa a habitar, né? Com quem ela se sente esquisita, ela se sente sempre deslocada. A esse moço que me cuida, é que esse passado que nós, ouvindo, parece terrífico, opressor, é que ele começa a ser, de fato, opressor. Até que isso se torne uma história de indignação, né? E uma possibilidade de luta, né? Nós vamos seguindo a terapia. A possibilidade dessa pessoa, então, liberta das opressões vitais, possa se encarar como um existente digno. Né? Por enquanto, ela diz que não gosta de si, não gosta da sua cor, não gosta da macumba. Os brancos sempre cuidaram muito bem dela. Por enquanto, ela tem vergonha do seu ser sido. Né? Mas começa a se compreender um pouco como alguém que pode respirar livremente. É mais ou menos por aí. Aí teríamos aí que abrir um outro espaço para eu falar exclusivamente da terapia existencial da libertação, quiçá, né, numa próxima oportunidade. Mas é por aí. É desse ponto de partida que nós vamos começar a pensar numa terapia. Eu, particularmente, pensei numa terapia, né, mas estamos aí com amplas possibilidades na área da educação, na área do trabalho, a se pensar algo que leve em consideração a história total do nosso povo. Né? Com todas essas contradições, essas opressões, que muitas vezes são ocultadas sob a ideia, né, de conceitos amplos, de experiências específicas europeias. Obrigado, gente. Valeu. Então. Oi, gente. Eu vou abrir para perguntas, mas a gente está sem microfone, que a gente pode movimentar. Então, eu peço que vocês venham até aqui, quem quiser fazer alguma pergunta, e avisar também que está filmando. E vai ao ar na sexta-feira pela TV PUC. A gente coloca na página. Você sabia, né? Tô sabendo, tô bonito. Enfim. Tá aberta aqui a rodada de perguntas.
críticas também. Críticas, apontamentos, tá, gente? Não precisa só perguntar. Às vezes alguma coisa incomodou. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a crítica do... Ah, tá, aqui. Eu queria que você falasse um pouco mais da crítica do Henrique Dussel às ontologias europeias. Tipo, você falou que ele fala muito faz uma crítica muito específica ao Descartes, né? Uhum. Mas eu queria saber como, além dessa questão da expansão marítima, tipo, além disso. Uhum. O Dussel faz essa... na verdade, não é uma crítica ao Descartes, é um desvelamento do que está contido no cartesianismo, que nós tomamos como algo dado, como se a modernidade não contasse com outros povos. Acho que essa é a grande questão, né? Tem um livro do Quirino que chama O Lado Oculto da Renascença. Nós sabemos do lado bonito, o grandioso, né, criativo da Renascença, mas que a Renascença também teve esse lado explorado. Então, muito o que o Dussel faz é isso, é desvelar o aspecto da colonialidade nos paradigmas europeus. O Hegel, por exemplo, afirma, expressa bastante fortemente que a África não tem história. Em Marx, por exemplo, há uma consideração da África, Marx, que é muitas vezes um autor libertário, né, mas a consideração de outros povos como os povos atrasados, povos que um dia iam chegar ao que a modernidade, ou que a burguesia, a última grande classe revolucionária, chegou. A fenomenologia, especificamente, a ideia da fenomenologia é sempre lidar com o chamado mundo próprio. É isso que nós afirmamos sempre como valor da singularidade, né, da particularidade de cada experiência, também nos serve para dizer que nós somos desvinculados, que nós também não somos feitos pelo outro, que nós não, né, a ideia de que nós somos sempre jogados no mundo dá uma certa ideia solipsista de autodeterminação, enquanto nós sempre estamos no campo do outro, no campo de uma certa cultura, no campo de uma determinada sociedade. Apesar disso, a fenomenologia é muito importante para Dussel, porque ela é o ponto de partida da libertação, porque ela liberta a cotidianidade das amarras conceituais, né, metafísicas. Ou seja, a partir de uma fenomenologia crítica, nós podemos desvelar com mais propriedade o mundo vivido daqueles que, né, por condição, não têm mundo vivido próprio. Por exemplo, resgatar o próprio daqueles que são julgados já como impróprio, ou como grande massa, ou como máscara, obscurecidos. O grande problema da colonialidade é esse mecanismo muito sutil de obscurecimento de algumas experiências. A fenomenologia ela pode nos ajudar a desvelá-las. Acho nesse sentido. Crítica, decolonial, tema do nosso próximo livro, né, a ser lançado ano que vem. O próximo livro, esse aí já em conjunto, né? Oi. Eu tenho duas perguntas para fazer, assim. Uma eu estava folheando o seu livro agora um pouquinho, e aí eu vi rapidinho lá que você fala que o Édipo não existe na América, né? E fala um pouco do anti-Édipo, Deleuze e Guattari. Eu não li o anti-Édipo, não sei. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, dessa sua ideia, que o Édipo não existe na América e tal. Essa é uma. Pode falar. Aí depois vem a outra? Depois... Quer fazer já? Não quer fazer já? Pode fazer. Porque a outra acho que é mais meio que um comentário, assim. Tá, tudo bem. Não, essa é uma afirmação que eu pego do Fano. Tá? Ele diz no Pé Negra Máscara Branca, ele fala assim, olha, lá na Martinica não existe esse negócio de Édipo. Existem outros problemas. Não existem essas neuroses como essas neuroses burguesas, né? A consideração que eu faço é bem difícil aí, né, nesse sentido, porque ela vem desde
não estruturação dessa aliança, que eu entendendo o Édipo num sentido mais amplo, o Édipo ele é a aliança, né, entre o vivo, o organismo vivo humano, com a cultura. São as marcas dessa possibilidade de aliança. E ele é normalizado a partir de certas funções, né, que se dão no ambiente burguês europeu. E, por mais que nós hoje utilizamos, Lacan vem colocar muito essa ideia, né? Não é o pai, é a função pai. Continua sendo função pai. Continua tendo o nome do pai, que é muito importante nesse sentido. Não é a mãe, é a função materna. Então, nós já começamos por aí. No final desse livro, não se engane, não, nesse livro mesmo, nós, aproveitando até muito daquilo que o Roberto da Mata, que não é um antropólogo preferido, não, meu não, mas alguém que, de alguma forma, problematiza essa noção do público e privado, eu falo dessa instrução, dessa subjetivação pelo terreiro. A subjetivação pelo terreiro se dá em um fenômeno muito colocado até por pesquisadoras daqui, da psicologia social, né, sobre o problema da... Problema não, né, a forma como a família popular se organiza com a circulação de crianças, etc. Então, nós já começamos por aí. O meu mestrado foi o significado da ausência paterna para adultos. Eu estava numa época em que os psicanalistas estavam se queixando muito da falta do pai, do problema da ausência paterna, de todos os problemas que isso gera, a delinquência, a promiscuidade. Você vê como é que é um discurso que o Coiso gosta muito, né, que nós estávamos reproduzindo. E o que eu vou, assim, nesse sentido, eu vou olhando para a história do Brasil, principalmente essa história da vida privada no Brasil, a história de Gilberto Freire, né, bastante criticado por alguns e tal, mas ele expõe um pouco dessa afetividade que se enlaça no Brasil, que nós não tivemos essa família. Essa mesma família que se normatiza no que o Édipo coloca. E, claro, né, um dos sentimentos do gaúcho argentino, por exemplo, que é um sentimento também muito colocado entre os nossos gaúchos, é de ter sido filho de uma mãe estuprada. E essa miscigenação forçada, fruto de um estupro, fruto de uma violação da mulher e da terra, ela não se dá com essas funções, então, edípicas, toda essa coisa cai um pouco, né? Tanto que ficam diluídas em outras questões, das formas como esse vai se enlaçar. Então, eu falo nessa parte da constituição do mulato, da constituição do caipira, né? Os tipos mestiços que, de algum modo, representam a grande maioria da população brasileira e que não se assentam às suas bases numa família matriarcal, patriarcal. E, ao mesmo tempo, é o modelo. Ao mesmo tempo, é o modelo figurativo, é o modelo que nos chega epistemicamente, ontologicamente, como um padrão, né? Seja pela via da psicanálise, seja pela via também das fenomenologias existenciais. Quantos de nós não falamos de que é um problema na estrutura da família, é um problema, é uma ausência paterna que isso está sendo colocado, né? Em que isso apareceu. E nós temos outra forma de estruturações subjetivas que se dão muito mais. E aí tá no livro, só comprar, porque vocês vão saber, né? Que se dão muito mais pelo grupo, pelos enlaces, pela via das comunidades. Eu, quando trabalhei com adolescentes em conflito com a lei, a gente tende assim... E hoje eu estou fazendo também, comecei lá, na universidade, um trabalho com as famílias. Eu consegui uma ponte assim, as famílias das pessoas em situação de vulnerabilidade social, né, que, em geral, estão em situação de rua. Começando trabalho com as famílias, que é um ponto. E quem que aparece da família? É um tio, é uma tia, é um avô, é uma avó. E o grande laço que eu vi, de alguma forma, eu tive algum sucesso trabalhando com os adolescentes,
foram laços da comunidade, não propriamente pessoas da família. Então, essa especificidade dos acessos, essa força da simbiose materna, né, que é parte do Édipo, para que venha o pai e corte, não é tão estruturante. Esse pai que é modelo, que faz a castração, que leva pacientemente, apresenta esse infante à cultura, né? Acho que também não é parte da nossa experiência. E a América é filha do estupro, né? Ou seja, se tem uma função do pai, é a função de violador central da terra e da mulher, né? E, portanto, da vida como um todo. A partir dessa estrutura, a gente pode pensar as nossas formas de libertação, né? Então, não existe Édipo na América. Comentário? Legal. Aí eu queria comentar, assim, você foi falando, né? E aí, sua fala, tudo que você trouxe foi casando muito com um evento que eu fui há pouco tempo, nem sei se você ficou sabendo, mas foi um encontro da rede de articulação que está sendo construída da psicologia e povos tradicionais. Sei, sabe? Que teve na Floresta Fernandes. E foi muito legal. Então, foi isso, assim, 140 psicólogos do Brasil inteiro, liderança indígena, liderança quilombola, tudo junto, 4 dias. E vamos ver o que a gente vai fazer, né, para fortalecer. E tendo claro desde o começo que é uma rede de construção social, né? Não era um evento acadêmico e tal. Mas, mesmo tendo essa clareza, ali na Escola Nacional Floresta Fernandes, do MST, tipo, com a luta em pauta, pelo formato, sabe, do evento, e a gente meio aprendendo como é que fazer, foi aparecendo isso de como nós, psicólogos, ficávamos lá falando, porque os povos indígenas, não sei o quê, e aí tava a liderança indígena lá falando, eu não tô me sentindo representada por isso que vocês estão falando. Isso daí, não, sabe? E debatendo, sei lá, epistemologia, conceitos, e vendo que aquilo ali não condiz. Então, de como a gente não conhece mesmo nossos povos, e acho que a psicologia pode ser aí um aliado na luta de chegar para entender, de chegar para conhecer. E aí, nisso, a FENU acho que é uma ferramenta, né? Porque é muito isso, assim, a gente não vai chegar ali com nada, a gente vai aprender. Foi um pouco que a gente tirou desse encontro que eu falei, né, desse evento, é que nós, os psicólogos ali, não é o nosso trabalho, assim, o nosso trabalho ali é de mera mediação, mas o trabalho propriamente dito é deles, assim. Enfim, só isso que eu queria compartilhar. Eu acho que nós precisamos mesmo de uma reforma epistemológica profunda. Nós estamos muito presos na experiência do entre guerras e pós-guerra europeu. Nós não conseguimos sair disso. Hoje, com tanta experiência que nós temos aqui, eu acho que é o principal disso. Foi um evento que eu fui convidado até de um grupo que eu participei na Argentina, que é dos psicólogos que atuam com os povos originários, mas o meu foco é o popular, esse ameríndio, né, que se expressa, que se oculta no povo, né, e que se oprime na própria cidade por não ser alguém, né, e ao mesmo tempo é vendido para ele um espaço. Um exemplo assim como que se expressa, se vocês notarem os cultos das igrejas neopentecostais, elas vão nas raízes dos cultos africanos e ameríndios, né? Assim, não é uma coisa cristã europeia que está ali sendo espelhado. O movimento pentecostal é um movimento negro, que é capturado simbolicamente pelo cristianismo. É um tipo de espiritualidade, eu falo até de uma espiritualidade do corpo, né? Uma espiritualidade da vida, que nós pensamos numa espiritualidade noética, transcendental, assim, uma espiritualidade imanente, vital, não europeia, um mero estar. E que está aí, e que faz né, que as pessoas são bastante capturadas por ela. Como é que nós podemos ser esses? Né? De que forma que nós podemos ir nesse mundo vivido, em que as pessoas vivem nessas experiências estéticas?
Eu acho impressionante quando a gente começa a trabalhar com o corpo, no popular, o quanto que é fácil. O quanto que muita coisa já está desbloqueada quando você vai trabalhar com alguém que está na classe média. Né? Essa preocupação de ser alguém. Essa mesma senhora, assim, aquilo que poderia ser cronificado, né, diagnosticado como transtorno de pânico, etc. Alguns exercícios respiratórios a reconduziram a uma proximidade maior com sua experiência. Isso poderia acontecer na igreja. Isso poderia acontecer com o Espírito Santo. A igreja chega, e nós não. Ela chega numa experiência vital, numa experiência que a gente não conhece pela academia. Você acha assim, mais do que, é isso que você falou, né, de aprender com eles. Tem muita coisa para nos ensinar. Quando eu fiquei lá com os Guarani, eu aprendi a falar. Era uma coisa impressionante. Assim. A fala tem que ter um tom, com uma pausa, para que o outro escute, para que o outro depois fale. Com uma respiração muito tranquila. Qualquer alteração disso, a pessoa já nem olha para você. Isso é aquele ritmo de humor, de uma sintonia afetiva, no qual a expressão é válida. A gente fica lendo aí sobre a fala em Heidegger, e depois fala ansiosamente, ou escuta, né, porcamente. Essas experiências imanentes, eles têm muito a nos ensinar. Eles vivem muito a experiência do sensível, do corpo. Esse conhecimento está com eles. Né? O europeu não sabe nada disso. Ele só matou. Ele sabe como matar corpos. Soube isso muito bem lá em Auschwitz, né? Mostrou várias tecnologias de morte. Tanto que essa cultura chamada evoluída é uma cultura que evoluiu no sentido da guerra. Mísseis, balas, canhões, com tecnologias que, engraçado, né? A pólvora foi inventada na China. A ideia de pegar pólvora, colocar numa coisa de metal, que também já tinha sido inventado, os incas aqui já têm, explodir e matar o outro foi coisa de inglês. Então nós temos muito ainda que aprender como viver sem matar o outro, né? Ou ver só o corpo como algo a ser destruído. E pasme, a gente faz isso com a própria existência. Quando nós extravagantemente colocamos nos projetos, né, ou aspiramos a alguns sentidos para muito além da nossa capacidade vital. Né? Essa ideia, segundo o curso, falsa, de que vamos escrever uma história. O vivo. Eles sabem do vivo e de como viver. Mais perguntas? Acho que a gente tem tempo para mais uma, ou se não, se alguém quiser. Bom, acho que isso é um não. Ah, você tem, boa. Então, pode ser a última pergunta? Tá. Dá para falar, não dá? Pronto. É uma coisa que o Luiz Jardim tinha colocado na palestra de segunda-feira. É mentira? Então é uma coisa muito horrível, brincadeira. É que considerações da psicologia tem que ter como pano de fundo o processo histórico que estamos vivendo. Então, de certa forma, a ruptura democrática que o Estado brasileiro tem passado desde do surgimento da República, de certa forma, tem impacto na subjetividade de cada um de nós, né? E eu queria saber, quando você propõe uma terapia existencial, em que medida considerações dessa ordem são necessárias e que tipo de intervenção nesse sentido, pegando um caso específico que é a ruptura democrática, né, que é característica do processo social brasileiro, que tipo de considerações deve ser levada em conta na sua proposta de psicoterapia? E, enfim, é isso. Eu acho esses termos assim muito importantes para que nós, né, que de alguma forma vivemos na cidade, ou exercemos, ou ainda temos funções políticas, e podemos fazer política, porque nós temos vozes consideráveis e legitimadas, eu, Luiz, vocês, estão aqui na universidade porque vocês vão ser ouvidos, aí, filmados, né?
legitimados. Uma hora vão te chamar lá na escola pública para você falar uma palestra. Nós estamos preparados aqui para ter voz, para exercer aquela política lá, né, grega, clássica, onde cidadãos brancos, homens, eram filósofos e a exerciam. Tudo isso, os ideais gregos foram passando, foram, né, esquecidos aí, de alguma forma assimilados por Roma, depois esquecidos durante a Idade Média, depois retornam com a modernidade, se espelham na formação do Estado mais democrático, né, que poderia se ter como modelo, que é o Estado francês. E, a partir disso, chega até nós aqui, sob, acho que da mesma forma que a ideia de família, sob ideias, sob projetos. Nós sabemos que a política repercute na vida de muitos, que as nossas decisões, a nossa voz, ela tem um peso muito grande sobre as consequências que nós vamos ter na vida dos cidadãos. Nesse sentido que eu acho que a terapia não tem nada a ver com isso, mas o que eu falo, aqui, a maneira como eu falo, a quem viso, de que lado me proponho a estar, isso sim vai ter um peso, né? Por outro lado, na terapia, o mundo vivido, político de cada um, nós podemos lê-lo estruturalmente. Mas nós temos que tomar cuidado para que, no caso, por exemplo, dessa senhora negra que odeia negros, nós não sejamos mais um agente de opressão e falar que ela não pode odiar negros, porque isso não é um sentimento legítimo dela. Que é quando nós confundimos o fazer política institucional com a quem foi delegado vozes e o direito de expressar, quanto aquele que só consegue se expressar de determinada forma. Eu acho que, como psicólogos, nós temos uma responsabilidade muito grande nesse momento, né? Que é mais uma forma que a exceção parece. Eu não acho que a gente está assim, vivendo em estado de exceção. Os pobres sempre viveram em estado de exceção nesse país. Muito disso aí que está sendo expresso, né? Com esse espanto, o tio Bozo falava, já, no jantar da família, sabe? Colocava no carro. Eu, na minha infância, em Belo Horizonte, eu vivia... O horror daquela época era o menor infrator. Aquele, né? Eu saía no centro da cidade, assim, o pivete vai te pegar, o pivete vai te roubar. E o que circulava, assim, tinha que pegar tudo e queimar tudo. Foi mais ou menos nessa época que ocorreu a chacina da Candelária, no Rio de Janeiro. Entre outras várias chacinas que nós vamos presenciando do povo pobre, do povo negro, etc. Então, assim, Bolsonaro não é uma novidade nesse sentido. Ele condensa e reúne isso no Poder Executivo. É grave, é grave. Eu não estou quase dormindo. Então, eu sonho com ele me pegando e falando, vai fora daqui, com aquele jeito estranho da pessoa. E, nesse sentido, nós temos uma responsabilidade, mas nós precisamos entender os mecanismos de opressão, como que eles se dão, como se mantêm cativos, né? Como que um amigo, um grande amigo gay, artista plástico, de origem humilde, é defensor dessa pessoa hoje. O que acontece? Nós temos subsídios para pensar. Eu citei Reich, né? Da psicologia das massas, nós temos muito o que procurar. Nós temos que procurar também na forma como se dá essa invisibilidade racista, porque tem muito dessa questão racial nesse país. A visibilidade negra incomodou muita gente nesse país nos últimos anos. A pequena visibilidade negra, ela incomodou muito. Os efeitos subjetivos dela. Eu acho que a nossa responsabilidade é por aí. E, por outro lado, atender o povo terapeuticamente. Eu acho que aí, para a gente não confundir, né? Atender bem o povo, trabalhar dignamente com o povo, considerá-lo como uma singularidade específica. O que, muitas das vezes, aí, quando o Luiz Cláudio Figueiredo fala do surgimento da subjetividade privatizada, né, isso serviu muito para uma certa psicologia social negar a subjetividade para o povo, né, o popular. Ele não tem subjetividade privatizada. Trabalhamos só em coletivo. E isso, por melhor bem intencionado que esteja, serviu também para alienar do povo, retirar dele a sua capacidade de intimidade, de singularidade. Dizendo assim, até os xamãs atendem individualmente, né? Por que nós não? Por que nós deixamos tudo para grupo, para coletivo, para dispositivo, para um certo tipo de política que não chega junto? Assim? Eu também eu pretendo resgatar o sentido mais lato e amplo de terapia, como função cultural.
E não só uma coisa inventada outro dia pela burguesia. Mentira, todo mundo terapeutiza. Tem o pai de santo, tem o xamã, tem o Opi, né? Nossa, lá entre os Guarani, para você falar com o Opi é difícil, ele atende individual. Você tem que ficar lá, tem as sessões, hora marcada, já te atende o dia inteiro uma pessoa. Então, acho que nós temos que muito a caminhar nesse sentido. Primeiro, da compreensão do povo, né? E do cuidado com a nossa fala. Os atos políticos, para que a gente não sutilmente reproduza essa mesma pressão colonial que a gente vive nela.